Alô pessoal, mais uma vez eu quero dar uma boa tarde para os queridos alunos e para aqueles que estão assistindo a nossa aula. Hoje nós vamos falar na segunda aula de trigonometria e nosso assunto vai ser condição de existência de um triângulo qualquer, ok? Então, o nome já está dizendo que sobre existência de um triângulo. Repare que é um triângulo qualquer, ok? Quer seja escaleno, quer seja isósceles, quer seja equilátero. A pergunta é, pessoal, se eu tenho três lados, por que três? Porque é suficiente para formar um triângulo, né? Três lados, lembra lá? Será que esses três lados, quaisquer dados, vão formar um triângulo? Nós vamos perceber, pessoal, que nem sempre forma um triângulo, três lados dados. Então, repare o seguinte, vou aqui um desenhozinho, um triângulo lado A, lado B e lado C. Então, qual é a condição para que eu tenha um triângulo? Repare que o lado oposto, o lado de comparação, nesse caso, o lado A, sempre vai ter que ser menor do que a soma dos seus lados opostos. No caso, repare que aqui B e C, então menor do que B mais C, que é a soma, e maior, pessoal, tome cuidado aqui com a diferença de B menos C. Repare que aqui nós sempre vamos pegar essa diferença como um valor modular, ou seja, valor positivo. Por quê? Porque é um problema, porque repare que se B fosse, nesse caso, igual a 5 e C fosse igual a 2, então seria 5 menos 2, 3. Mas você poderia pegar 2 menos 5, não é isso? Então ficaria menos 3, mas não teria problema, que quando eu aplicasse o módulo, repare aqui, módulo de menos 3, ficaria 3, porque nós sabemos que o módulo de qualquer número, né, quer seja ele negativo ou positivo, sempre vai ser positivo. Fazendo analogia agora para o lado B, repare que o lado B vai ter que obedecer. O quê? Mesma história. Quem são os lados opostos ao lado B? A e C. Menor do que A mais C, e maior do que a diferença de quem? Os lados opostos, A com C, sempre obedecendo aquela questão, né, do módulo. E por último, né, por isso que o nome é desigualdades, né, condições, o lado C, o oposto, A e B, menor que a soma de A mais B e maior que a diferença em módulo, A menos B. Um exercício para a gente fixar, né, entender. Já dos lados A igual a 10, B igual a 13 C igual a 14, esses lados formam um triângulo? Essa é a pergunta. Então vamos lá. Lado o 10. Quem são os lados opostos? 13 e 14. Então 10 tem que ser menor que 13 mais 14, que dá 27, e tem que ser maior que a diferença, 14 menos 13, repare, né, que vai dar 1. 10 é menor que 27 e maior que 1, pessoal? Ok, condição obedecida. Mas repare que eu tenho mais duas condições. Então, vamos pegar agora o lado C. Eu peguei o lado C, mas seria mais lógico pegar o lado B, né? Mas isso não vai fazer diferença. O que é importante é que as três condições têm que serem obedecidas. 14, pessoal, é menor do que a soma dos seus lados opostos? Quem são os seus lados opostos? 13 e 13. 10 e 13, melhor dizendo. Então, 14 é menor que 23? Sim, pessoal. É maior do que a diferença, que é quem? 13 menos 10? Sim, 14 é maior do que 3. Ok? Vamos para o 13. 13, seus lados opostos, 10 e 14. 13 é menor do que 10 mais 14? Sim, 24. E 13 é maior do que a diferença de 14 e 10? Sim, 14 menos 10, né? 4. Então, 13 é menor que 24 e maior do que 4. Ok. Essas condições obedecidas, então eu posso formar um triângulo com os lados A igual a 10, B igual a 13, C igual a 14, ok? Um contra-exemplo, né, um exemplo, né, que não vai formar um triângulo com esses lados, ó. A igual a 8, B igual a 1 e C igual a 6. Vamos começar com B. Poderia, né, começar com A, comparação, né, fazendo a diferença, né, e a soma. O lado 1. Quem são seus lados opostos? 8 e 6. Lado 1 é menor do que 8 mais 6? Sim, 14. Mas o lado 1, pessoal, é maior que a diferença, que é 8 menos 6, que é 2? Não, 1 não é
maior que 2. Então, não obedece a condição. Então, repare que eu só aqui fiz a, só fiz a questão de fazer a conferência dessa primeira. As outras eu não vou fazer por quê? Porque tem que ser em todas as condições obedecidas lá. Lembra lá, ó, as 3 condições obedecidas, ok? Que chama-se desigualdade triangular. Pessoal, estou encerrando essa aula. Mais uma vez eu sou o professor Gesso e que gostaria que você, aluno, e os outros que estão, compartilhem essa aula, que é muito importante, que é um assunto que poucos professores abordam na trigonometria, né? Porque às vezes o aluno vai, depois aí, achando que qualquer 3 lados formam um triângulo. Nós agora acabamos de mostrar que não, tá? Então, na próxima aula, começamos com trigonometria do triângulo retângulo, que é assunto muito importante, cobrado, pessoal, no ensino médio, ok? Sou o professor Gesso e mais uma vez agradeço e fique na paz de Cristo, ok?